Em 2012, a Unesco decretou Elvas como Património Mundial da Humanidade, designando-a cidade-quartel fronteiriça de Elvas e suas fortificações. É por isso cidade-fortaleza de fronteira. Desde a sua concepção, em 1297, que esta cidade funcionou sempre como um ponto estratégico de defesa da fronteira com Espanha, tendo herdado um vasto património militar, pois na parte mais elevada da cidade fundaram-se os principais edifícios de função militar em Portugal até ao início do século XVIII. Situando-se a 8 km de Badajoz, em Espanha, Elvas era a principal entrada para o país vizinho, com uma fortificação com 11 portas e 22 torres que fez dela a maior fortificação abaluartada de Portugal. Atualmente, dispõe de 3 portas de entrada principais: Esquina, que servia a zona militar norte, São Vicente e Olivença, que constituíam ruas importantes que confluíam na Praça Central. Um outro ponto estratégico da cidade é o seu imponente aqueduto da Amoreira. Ergue-se em 31 metros de altura e prolonga-se pela cidade com 7.504 metros de comprimento. Possui 843 arcos e parte do seu trajeto é subterrâneo por questões defensivas. Nasceu da necessidade de abastecimento de água de que a cidade carecia desde o final do século XV, por causa da posição elevada em que a cidade se encontrava, tornando impossível o recurso aos cursos de água existentes. Em 1529, arranca a construção desta ambiciosa fortificação que se percebeu ser de justificada existência a fim de garantir o abastecimento e armazenamento de água em caso de cerco. Em 1620, correriam as primeiras águas dentro dos muros da cidade e o aqueduto tornou-se assim um marco no desenvolvimento da cidade e um emblema de destaque no turismo da região. Cercada de uma forma sublime pelas fortificações abaluartadas do centro histórico, Elvas merece a este nível a distinção de melhor testemunho do primeiro método holandês de fortificação a nível mundial. E isto deve-se, sem dúvida, ao estado de conservação de excelência em que se mantêm estas fortificações, que ficaram na história por constituírem o maior campo entrincheirado de fosso seco do mundo. É por estas fortificações que se entra para o conhecimento do património material da cidade, e por onde certamente se sairá com um renovado espírito de saberes sobre a história de Portugal. A paisagem militar é ainda pautada pelos seus fortes de Santa Luzia e da Graça e pelos fortins, estruturas mais pequenas que serviam como primeira linha de defesa militar. O Forte de Santa Luzia é um exemplo de excelência da arquitetura militar. De geometria estrelada, apresenta um sistema de frentes inovador que antecipa o sistema de Pagan sob a forma de polígono irregular de 161 metros por 144 metros. Durante as invasões francesas, o forte foi ocupado por tropas espanholas, francesas e, numa última fase, por tropas inglesas. Atualmente situa-se a funcionar em parte do Forte de Santa Luzia o Museu Militar, depois de uma recuperação de património de algumas partes do forte. A parte norte apresenta a ligação à cidade e a divisão central servia de corpo de guarda. A oeste situa-se a casa do governador, que se constitui num ponto privilegiado de observação.
Forte da Graça é mais um elemento militar de destaque. A obra monumental terminou em 1792 e chegou a ter 6.000 homens a trabalhar na sua construção. Foi inicialmente construído com dimensões menores do que as que apresenta atualmente. Mas em 1762, o Conde de Lippe, a quem se associa a construção deste forte, decretava ser urgente a construção de uma obra que efetivamente salvaguardasse a principal praça do país. Para tal, a construção teria que garantir uma capacidade defensiva significativa, pois se fosse tomado pelas tropas inimigas, constituiria uma enorme ameaça para a cidade. A sua arquitetura inscreve-se num quadrado de 145 metros de lado, onde está inserido o corpo principal do forte, cuja porta principal exterior e de maior imponência se designa Porta do Dragão, dotada de brasões de armas reais. A parte central é também rodeada de fortificações, das quais se separa por fosso de geometria quadrada, que permitiriam às tropas uma melhor circulação dentro do fosso. É sobre o reduto central que se ergue a Casa do Governador, situada numa posição com vista privilegiada para a cidade e para os outros elementos arquitetónicos, e a partir da qual o Governador comandava mais facilmente as operações de defesa. No terceiro piso, um terraço, com vários parapeitos e frestas e outras estruturas que funcionavam como sistemas de defesa por terem uma vista mais elevada. O Forte da Graça, pela sua magnitude, constitui-se num dos mais importantes baluartes do século XVIII, que desenhavam uma das linhas de defesa contra invasores mais importantes em Portugal. No interior, no fosso do reduto central, encontram-se várias instalações com inúmeras funcionalidades no tempo do presídio. Os dormitórios, que serviram também de prisão, ocupavam as galerias frestadas. Até 1986, o Forte da Graça funcionou como prisão militar, para onde eram enviados essencialmente militares condenados por crimes de desobediência. Esta obra imponente reflete por si a sua capacidade defensiva. E o modo de construção que foi seguido, em profundidade e sobreposição, não foi de todo pensado ao acaso. O reduto central está desenhado com 7 pisos, da cisterna ao eirado da Casa do Governador. Em 1874, o Forte da Graça contava já com 1.792 homens, 187 peças de armamento e 12 morteiros, e tinha uma capacidade de armazenamento de comida, em caso de cerco, para 60 dias, que contabilizada daria para cerca de 107.520 rações para os homens, e dispunha ainda de 2 fornos que tinham a capacidade de cozer 500 rações de pão. A Casa do Governador, também presente no Forte de Santa Luzia, era um edifício inexistente em semelhantes obras arquitetónicas da segunda metade do século XVIII. Era por isso um elemento militar raro à data. Caracteriza-se pelas suas estruturas,
que visam o aproveitamento do espaço em profundidade para a proteção da cisterna, e dos paióis, que eram estruturas que essencialmente serviam para armazenar munições. Era separada por fosso para maior proteção do governador, que era o elemento-chave na sua posição de destaque no teatro de operações contra o inimigo. O Forte da Graça foi tomado pelas tropas francesas durante a Guerra Peninsular, entre 1807 e 1811, que já tinham também conquistado Évora. Porém, mais tarde, o exército anglo-luso expulsaria as tropas espanholas que também por ali passaram, e estas acabariam por dirigir-se para Lisboa. Do Forte da Graça vê-se para lá de tudo. As inúmeras estruturas defensivas ditam o esforço hercúleo da defesa de Portugal na sua linha de fronteira. Para lá do quase impossível esteve o esforço sobre-humano do homem, porque perto estava o sonho de Portugal ser mais. E foi pelas suas gentes que Elvas também se tornou uma cidade tão ímpar. Rostos que em cada expressão é traço de uma história sem fim, que sem dúvida se enriquece com este pedaço de património imaterial, partilhado através das suas memórias orais. São elas a memória do que Elvas foi e como se tornou cidade-fortaleza. São eles que contam sobre esta cidade, do que a tornou tão mística, do que fez com que nunca a esquecessem, e porque dela são parte estruturante no que é a sua identidade.